Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da memória paulista sobre trilhos há 21 anos e autor de 3 livros sobre o assunto, além de membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos para o setor ferroviário. Eu deveria, falando em Valinhos, trazer hoje para você a segunda parte da história da estação de Valinhos, né? Contar como hoje ela se transformou em museu. Este vídeo, inclusive, está pronto, mas eu preciso dar uma notícia. Um ônibus foi cruzar uma linha férrea, o trem vinha vindo e o inevitável aconteceu. Panca, chablau, bateu. Aí você vai dizer, Átila, isso não é algo novo, né? Você falou disso algumas semanas atrás, falou dessa questão entre trens e carros e tal. Pois é, mas é novo. E é novo porque aconteceu de novo. E é por isso mesmo que a gente está aqui para fazer o nosso papo de trilho, aquele em que eu discuto um assunto atual sobre a ferrovia e você interage comigo aqui nos comentários. Então não se esqueça, comente, curta, compartilhe o vídeo e se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos entender como tudo isso aconteceu e quais foram os desdobramentos agora. Era noite de terça-feira, último dia 23 de julho de 2025. Um ônibus articulado cruzava uma passagem de nível na Rua Paraná, ou Avenida Paraná, na cidade de Curitiba, quando foi atingido em cheio por um trem de carga da Rumo Logística tracionado por locomotivas G22. O acidente, por sorte, não resultou em feridos graves. 11 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma corre o risco de morrer. Se você quiser, procure essa notícia. O portal RIC TV, de onde eu tirei a foto de capa deste vídeo, tem boas informações bastante sucintas e claras sobre o ocorrido. O trem acertou bem a sanfona, a articulação do ônibus. E querendo ou não, não sei se você acredita, Maradona acreditava e diria que foi la mano de Dios, a mão de Deus, que tirou a gravidade desse acidente. Porque o trem atinge em cheio o ônibus e o ônibus se parte no meio, a articulação é um pouco mais flexível, a frente do ônibus fica para um lado da linha, a parte de trás para o outro e o trem entre o ônibus, né? Literalmente no meio mesmo. E aí o que acontece? Se este trem não tivesse atingido justamente a sanfona do ônibus e partido ele no meio, ele iria atingir uma lateral com muita força. E aí o acidente certamente seria bem mais grave e hoje a gente estaria falando em feridos graves ou até em pessoas que teriam perecido nesta batida. Pois bem, não é o primeiro acidente esse ano, certamente não vai ser o último. Já fiz vídeo aqui falando sobre o assunto, comentei de um acidente que eu presenciei, né, enquanto passageiro de um trem, na linha Curitiba-Morretes, e não vai ser o último. Vão haver, né, vão acontecer, vai haver outros acidentes possivelmente de igual gravidade ou até mais graves, porque uma colisão de um trem pesado, mesmo que com uma velocidade baixa, com um veículo, pode gerar um prejuízo material e humano muito grande. Se você quiser saber mais detalhes de peso, distância de frenagem, curiosidades sobre esse movimento dos trens e a questão dos veículos, vou deixar aqui abaixo, fixado na descrição, o link de um vídeo que eu fiz poucas semanas atrás a respeito deste assunto. Pois bem, temos 2 desdobramentos muito esquisitos, eu diria, deste acidente. Uma é, o maquinista diz que não ouviu a buzina da locomotiva. O outro desdobramento, o nosso queridíssimo prefeito de Curitiba quer tirar a ferrovia de dentro da cidade numa história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Bom, eu vou falar um pouquinho disso, mas vamos começar pela buzina? É muito estranho, vou repetir, muito estranho, não estou dizendo impossível, ok? Não estou acusando ninguém, mas é muito estranho que o motorista de um ônibus com uma janela aberta, porque esse ônibus não tinha ar-condicionado, e mesmo que tivesse, não ouvisse a buzina de uma G22. E você vai entender por que no trecho do vídeo que eu vou passar do canal Ferrovia de Joinville no YouTube, ao qual eu recomendo que você siga. Eu vou passar 2 trechos desse vídeo e você vai ver que com o trem muito longe, a buzina já é ouvida. E quando a locomotiva chega, é como um berro na sua orelha. Então, como o motorista pode simplesmente não ter ouvido se o trem já estava
próximo a ponto de colidir com o ônibus. Dá uma olhada. Muito bom. Então, nós praticamente descartamos essa ideia da inaudibilidade, certo? Pode ter acontecido? Digo mais uma vez, pode, mas é muito, muito pouco provável. Ficou com aquela cara de vai que dá, né? Vamos ver se dá tempo. Muitos motoristas em carros, ônibus e caminhões fazem isso. Eles até veem o trem se aproximando, mas eles acham que dá para passar. E o problema, e lembrando, hein, era noite, então o farol da locomotiva é muito potente. Também na foto de capa do vídeo você vê o farol da G22 aceso. Então é difícil não ouvir e é difícil não ver. Não disse que é impossível, mas complicadíssimo. Um ponto a salientar é que não havia cancela no trecho. Essa é a parte que eu acho complicada. Tá todo mundo aí acusando a concessionária. Acredito que uma cancela teria ajudado, possivelmente, mas não só uma cancela com sinal luminoso, uma cancela que abre e fecha, né, porque ela se fecha um pouco antes de o trem passar. E estamos falando de Curitiba, que é uma capital, é uma cidade com tráfego intenso, então não seria de todo ruim, pelo contrário, seria muito bom que na área urbana, principalmente nos trechos em que há passagens de nível em regiões mais movimentadas da cidade, houvesse cancelas com aviso sonoro e fechamento. O acidente, obviamente, teria sido evitado. Aí caberia uma negociação entre a operadora do trecho, que é a Rumo Logística, e a Prefeitura de Curitiba. Bom, falando em Prefeitura de Curitiba, vamos para o segundo estranhamento, para não dizer absurdo, desse vídeo. Foi feito uma divulgação nas redes sociais, o próprio prefeito de Curitiba deu entrevistas e publicou nas redes dele, enfim, que ele quer que a ferrovia saia da cidade. E isso não é uma coisa também nova, tá, pessoal? Toda vez que acontece um acidente entre um trem e um veículo em área urbana, o prefeito vai para a solução mais imediatista: tire a ferrovia para deixar a nossa população em segurança. Como se fosse um clamor popular e ele percebesse esse clamor e, em vez de raciocinar detalhadamente sobre isso, simplesmente jogasse a culpa no trem. A ferrovia Curitiba-Paranaguá, ela tem mais de 150 anos. Portanto, ela não chegou lá ontem. Quando esses trilhos chegaram, o bairro onde aconteceu o acidente ou não existia ou era um bairro muito pequeno, porque ele não é no centro de Curitiba. Lembrando que os trilhos que passavam na região central de Curitiba já foram deslocados. A antiga estação, a estação primordial de Curitiba, é hoje um shopping center, que se chama Shopping Estação. Então foi preservado um viaduto ferroviário muito bonito, construído pela RVPSC, né, Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, que operava o trecho ali Curitiba-Paranaguá, depois Rede Ferroviária Federal e hoje Rumo Logística, e a gare da estação, que é o térreo ali do shopping. Então já houve esse afastamento. Os trens saem, por exemplo, da rodoferroviária, que é um lugar que fica abaixo do viaduto, já tem obras de arte ali, né, não é passagem de nível, obra de arte que eu me refiro de engenharia, tá, pessoal? Já tem viaduto, já tem outros meios de passar. Obviamente, quando o trem parte ou passa ou cruza Curitiba, porque da rodoviária saem os trens de passageiros para Morretes, os cargueiros que cruzam Curitiba, eles passam por áreas menos movimentadas, sim, e passam por áreas com passagens de nível. Mas, porém, todavia, contudo, a ferrovia já estava lá bem antes dos carros e das pessoas e desse tráfego. Então, tirar a ferrovia da cidade é uma proposta tão absurda quanto você achar que o aeroporto de Congonhas tem que sair de São Paulo porque tem casas em volta. Cara, o aeroporto de Congonhas está lá no mesmo lugar desde 1836.
1936, desculpa, 1800 o avião nem tinha sido inventado. O aeroporto de Congonhas está no mesmo lugar desde 36, era tudo mato em volta quando ele foi construído, não havia aquela urbanização. Então as pessoas chegaram depois e querem que o que chegou antes vaze. Mesma coisa da ferrovia. Uma ferrovia com 150 anos, não, vamos tirar. Você não está resolvendo o problema, porque a causa do problema não é a ferrovia. E é sobre isso que eu quero insistir nesse papo de trilho. A causa do problema é a falta de educação ou conscientização da população a respeito dos cruzamentos ferroviários. Tirar a ferrovia, fazer viaduto, desviar a ferrovia não vai resolver imprudência no trânsito, não vai resolver o vai que dá, não vai resolver o vou cruzar um sinal vermelho porque dá tempo. Se você pensar, cruzar uma linha de trem vendo que o trem se aproxima ou ouvindo é justamente tentar o vai que dá. Né? Não, eu vou cruzar, não pega nada. Mesma coisa do sinal vermelho, é a mesma lógica. O sinal vermelho e a buzina do trem, vamos dizer que são aí equivalentes. Mas quando você tenta o vai que dá, o acidente ou entre dois carros, ou entre o carro e o trem, acontecem. Então, eliminar essa ideia do vai que dá, é rapidinho, vou tentar, seria muito mais interessante, porque isso é uma cultura do trânsito das grandes cidades ou das cidades que têm passagem de nível. Ah, e o trem cargueiro é lerdo, eu vou tentar, porque se eu parar eu vou perder muito tempo, blá, 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 blá. É aquela história, né? Perca um minuto da sua vida, ou perca alguns minutos da sua vida, mas não perca a sua vida em alguns minutos. E quando você fala de transportes maiores, como ônibus, ou vans, ou caminhões, transportes de passageiros, né? Caminhões são cargas, mas você não está falando só da vida do condutor, né? Você está falando, obviamente, da vida dos passageiros, que é exposta a risco sempre que acontece um acidente assim. Não é o primeiro, vou repetir, não é o primeiro acidente com ônibus e trem. Já aconteceram acidentes aqui em São Paulo, inclusive, na linha da CPTM, acidentes com vítimas fatais. Eu moro em São Paulo, para quem não sabe, tá? Então aqui em São Paulo é aqui onde eu moro. Então, a questão da conscientização, volto a frisar, ela é a mais importante. Sinalização é importante? Sim. Cancelas que fecham funcionariam? Funcionariam. Mas é necessário que as prefeituras das cidades, onde há passagem de trem em área urbana, assim como o governo do estado, assim como concessionária, criem campanhas de conscientização permanentes. Porque o triste aqui do Brasil é assim, acontece um acidente, aí tem aquele foguetório, aquela pirotecnia, todo mundo fala que vai fazer A, vai fazer B, vai fazer C, e no fim ninguém faz N de nada, e nada muda, nada acontece. Portanto, minha posição é, sou contra a retirada dos trilhos. A ferrovia está lá muito antes e ela tem que ter o espaço dela. A ferrovia no seu espaço, os carros no espaço deles. Quando for para cruzar a ferrovia, caldo de galinha, conscientização e sinalização não fazem mal a ninguém e aumentam muito mais a segurança. E você, o que acha disso? Ficou sabendo desse acidente? Viu? Né? Tem noção? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler e respondo todos em breve. Semana que vem, então, a gente volta com os vídeos de Valinhos. Um grande abraço e até lá!